Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio Frequência do Saber, podcast em coprodução do Grupo Otimoneiro de Comunicação e UniLaSalle. Hoje chegamos ao nosso episódio 10. Tem muito conteúdo bacana aqui na playlist. Depois de assistir o episódio de hoje, tu vai lá e assiste os outros 9. Eu quero, antes da gente passar a vinheta aí para o assunto de hoje, fazer um agradecimento especial para a Mai e para a Sinara que nos acompanharam em todos esses episódios. Vamos lá, roda a vinheta. E hoje falaremos, nesse episódio 10 especial, sobre a geração prateada, os desafios do etarismo e conquistas da terceira idade. E eu recebo aqui o professor Dr. Moisés Weismann, é isso? Perfeito. Não conferi antes, graduado em Ciências Econômicas pela URGS, doutor em Educação pela Unicinos, além de professor é pesquisador e coordenador da linha de pesquisa em Memória e Gestão Cultural do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da UniLaSalle e coordenador do Observatório UniLaSalle, Trabalho, Gestão e Políticas Públicas. Muito bem-vindo, obrigado pela visita, professor. Eu agradeço a oportunidade. É sempre legal quando a gente consegue distribuir, dividir, né, aquilo um pouco que a gente pensa e conversa dentro da universidade. Legal, bacana. E vamos começar com esse dado que é bem atual, né? E que nos traz, vamos botar ele para disparar esse início da nossa conversa aqui sobre etarismo, sobre os desafios, né? Que pela primeira vez o número de pessoas com mais de 50 anos supera os jovens de até 14. Isso são dados do IBGE de 2022, mas que estão tendo repercussões e a gente está tentando entender agora. No Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, o índice de envelhecimento já é de 106 idosos para cada 100 crianças. A nossa sociedade está preparada? Ela já entendeu essa mudança, professor? Não entendeu. Não entendeu, começa a entender vagarosamente. E isso nós já viemos conversando há mais de 10 anos. Né? Porque o Brasil passou por o que eles chamam de bônus etário, da pirâmide etária. É que, num momento, a gente ainda tinha mais pessoas maduras, não é? Que ainda estavam trabalhando e produzindo, e menos pessoas ainda em idade avançada, né? O que a gente chama de terceira idade, né? Então, esse bônus demográfico chamou a atenção. O Brasil teve 10 anos para se preparar, para conversar sobre isso, e hoje o que acontece? Né? A pirâmide, lembra que, não posso ser o mais velho aqui, né? Que eles diziam que o Brasil era o país do futuro. Era pensando... O Brasil hoje é o país do presente, né? Nós temos uma quantidade muito grande de adultos, não é? Poucos jovens, não é? E esses adultos virarão idosos. Se tudo der certo, virarão idosos. Né? E a sociedade tem uma questão interessante que a gente não conversa, que é a questão da sucessão. Né? Então, os jovens vêm vindo, sendo mantido pelos adultos e um pouco mantido pelos aqueles velhos que estão saindo. Daqui a pouco, os adultos mantêm os velhos e mantêm os jovens. Né? E assim vai indo, essa dinâmica. Quando nós tivermos poucos adultos para manter esses idosos, nós teremos um problema grave. Né? Poucos, eu quero dizer assim, quem é que trabalha para? E eu não estou nem dizendo de aposentadoria, que esse seria um problema. Mas, se não tiver uma outra pessoa que faça esse podcast, quem é que vai fazer esse podcast depois? Então, tem uma questão de manutenção da própria sociedade que está em risco. Quando a gente olha para os países da Europa, não é? Para países como a Alemanha, países que tem pouca natalidade, a gente vê problemas importantes ocorrendo, não é? Que só não são piores por conta da imigração. Entendi. Isso tudo reflete indicadores sociais melhores, está se vivendo melhor, então está se vivendo mais, tem esse ponto positivo, né? Deveríamos, enquanto nação, ter se preparado para isso, para preparar esse momento, mas
É só a gente olhar como é o INSS hoje, todos os problemas de previdência social, para a gente ver que a sociedade não se preparou. Pelo contrário, existe uma ideia até de uma campanha contrária ao INSS, previdência social, né? De uma forma geral. E eu me lembrei agora, enquanto tu falava, que o Fabrício Carpinejar, que é o escritor, diz que a gente é a geração sanduíche. É a primeira que está tendo que lidar com os pais idosos e os filhos ao mesmo tempo. E porque não se vivia tanto, né? Então tem um pouco do que tu falou sobre isso, né? E isso demanda uma energia muito grande da sociedade como um todo, né? Então, isso é muito... Essa questão da aposentadoria que tu falou é impressionante, né? O Brasil tem um INSS em que as pessoas reclamam, mas, por exemplo, em 2008, quando existe toda aquela crise financeira nos Estados Unidos, uma grande quantidade de aposentados perderam tudo no mercado financeiro. Porque eram fundos privados. Porque eram fundos privados. E aí quem é que paga? Né? Aí a gente pode dizer assim, tá, mas correu o risco. Eu disse, eles não correram o risco. Eles colocaram os fundos, por exemplo, nos fundos dos jornalistas. Eles têm os fundos assim, dos jornalistas, dos policiais, dos bombeiros. Esses fundos que quebraram. Não era o indivíduo que estava... Né? Então, essa solidariedade, que é o nome que eu estava querendo ver, essa solidariedade que é a solidariedade do tecido social está sendo quebrado. Né? E eu acho que isto poderia ser uma chave, eu acho que não é a única, não é a única. Essa seria uma chave para a gente poder entender o que hoje a gente deu um glamour, né? A geração prateada. Eu até tenho alguns, né? Dependendo da luz, vai ficar mais ou menos prateado. Eu já tenho os meus também. E eu fico feliz, porque eu poderia não ter, né? Então eu sempre fico feliz por conta disso. Mas é esta a questão, né? Ao mesmo tempo, estamos vivendo mais por condições de vida, por conta a questão da alimentação. As pessoas dizem, nós comemos mal, mas comemos, não é? Precisamos melhorar a alimentação? Eu não digo que não, acho que sim, mas as pessoas morriam antes porque não tinham o que comer. Então nós temos o que comer, o saneamento é ruim, mas temos. Né? Precisamos melhorar, é claro que precisa, não estou dizendo que está tudo bom aqui, não é? Mas existem condições que não tínhamos há 50, 60 anos atrás. Né? E isso vai fazendo que a população vá envelhecendo, vai tendo mais tempo de vida. Né? E mais tempo de vida é mais tempo que eu preciso comprar roupa, que eu preciso pagar o aluguel e que eu preciso de renda para viver. E que talvez isso faça com que eu precise ainda me manter ativo. Perfeito. Né? E esse se manter ativo também, porque tem muita gente que tem aquela meta. Conversava, eu não vou lembrar agora, com um amigo esses dias que dizia isso assim, não, eu tenho que trabalhar, eu quero trabalhar, eu gosto de trabalhar, eu gosto de me manter ativo. A minha esposa se aposentou e disse, não quero. Ela tinha capacidade. E já há muito tempo vive como aposentada porque ela gosta e ela quer fazer aquilo. Então, assim, ainda tem muita gente que trabalha para ali, na idade que puder, se aposentar. Mas tem gente que não quer se aposentar, quer se manter ativo, né? E cada vez mais a gente tem muitas pessoas com 70, 80 e mais extremamente ativos, né? Lembrávamos aqui antes até do seu Denério e a senhora Renê, dois empresários que nos deixaram nessa semana que a gente está gravando aqui e que foram lideranças empresariais até o último momento, né? Isso é importante porque esses dois exemplos são exemplos importantíssimos para Canoas e para o mundo. Acho que precisam ser explorados mais, né? Porque eles, ao mesmo tempo em que gerenciavam e ainda tocavam seus negócios, eles também inspiravam outros. Eu acho que essa é uma questão que a gente tem que procurar lembrar. Qual é o papel daquela pessoa que, eu gosto de dizer, que tem mais juventude acumulada, não é? Ela é inspirar os outros. Eu não estou dizendo que todos os velhos são inspiradores, tá? Eu não gosto dessa questão de romantismo, porque se uma pessoa é velha, é xarope quando criança, ela vai ser uma xarope velha, entendeu? Primeiro vai ser um adulto xarope, né? Então, nada de romantismo, não é isso que eu estou dizendo. Mas aquelas pessoas que fazem as coisas, que podem ser referência, elas deveriam estar inspirando pessoas, elas deveriam estar formando outras gerações. E eu acho que isso a gente teria que estudar melhor
não é? Outras comunidades, como, por exemplo, os nossos povos originários, aonde aqueles mais velhos são os anciãos. São aqueles que vão conversar, que vão produzir a nova geração. E eu não estou dizendo produzir no sentido de botar mais uma pessoa no mundo. Eu tinha uma professora no meu doutorado que dizia que a gente nasce 2 vezes. E eu dizia, como nasce 2 vezes? Eu só nasci uma vez e nasci de cesárea ainda por cima. Né? E ela disse assim, primeiro a gente nasce pela mãe da gente. Depois a gente nasce com a educação para a sociedade, com a sociabilização para a sociedade. E quem é que faz isso é a comunidade. Quem é que faz isso são aqueles que já estão aqui. E quem melhor que aqueles que já viveram bastante contar para nós para que a gente não precise bater cabeça, que a gente não precise se machucar, não é? Fazer alguns atalhos importantes que este conhecimento acumulado nos permite. Né? O que eu quero dizer, eu não quero idolatrar nem isso nem aquilo. O que eu quero dizer é que hoje é um momento em que a gente tem essas permissões. Se as pessoas quiserem estar no mercado de trabalho, se quiserem trabalhar, que façam isso, que produzam. Não é? Existem algumas profissões, algumas atividades, né? Vou pegar uma bem de trabalho braçal, um estivador. Olha, vamos combinar, né? Um estivador com 35, 40 anos não consegue mais. Né? Vamos pegar jogador de futebol, que é um atleta que está no limite da... Por que eles não conseguem? Porque estoura. Não é? Mas agora, jornalista, um escritor, um professor, são atividades que quanto mais tu faz, se tu faz bem, obviamente, né? Sempre que eu estou dizendo, se não é picareta, tu vai fazer melhor. Né? Então pode ir fazendo essas questões. Então nós temos que, eu acho que nós estamos num momento em que temos possibilidade para todos e temos que proteger todos. Naqueles que não têm mais condições físicas e mentais de estar no mercado de trabalho, tem que ser protegidos. A barreira tecnológica, ainda, a tecnologia, as novas tecnologias, a velocidade de novas tecnologias é uma barreira muito grande para isso? Muito, é muito. Veja, né? De novo, vou trazer alguns exemplos. Eu vi nascer o DVD e vi não ter mais DVD. Do Blu-ray, né? As pessoas tinham um consórcio de fita cassete, aquelas de pegar em locadora. Sim. Né? Plano para retirar. Plano, não tem mais isso, não tem mais isso aí. Né? Então, mas ao mesmo tempo nós estamos com a inteligência artificial. Né? Tem gente da minha idade... Que bota no jogo de novo. Que bota no jogo de novo. Tem gente que... tem gente que está viva que não sabe escrever ainda. Não sabe ler nem escrever. E essas pessoas já estão excluídas por conta disso. E agora tem uma grande quantidade de pessoas com nível superior, com mestrado, com doutorado, então com educação máxima que tem, não é? Que vai ser excluído do mercado. Que vai ser excluído da vida, não é do mercado. Vai ser excluído da vida se não aprender a trabalhar com a inteligência artificial. Não é? E não adianta demonizar. Porque eu sempre gosto de pensar assim, então vamos queimar as enciclopédias. Porque a inteligência artificial é um nomezinho bonito para vender, para fazer uma série de coisas, mas não deixa de ser uma enciclopédia. E lembra que a enciclopédia e biblioteca nós já temos desde da Alexandria. Entendeu? Eu fui num aniversário esses dias e na casa lá que eu fui, eu devia ter tirado uma foto, mas fiquei constrangido, porque eu era visita. Mas é um símbolo disso tudo. Tinha uma Alexa, né? Que é uma assistente virtual que tem uma inteligência artificial ali, em cima de uma pilha de 10 Barça. As Barças estavam servindo de apoio para uma Alexa. Então, assim, eu disse, nossa, isso aqui é um símbolo danado, né? Mas a quantidade de informação e de ferramentas que hoje a gente consegue acessar, tendo cultura de vida e cultura geral, ela é impressionante com a inteligência artificial, né? E tu vai pegar, de repente, alguém que é jovem, pouca maturidade, pouca vivência, e que pode ser extremamente especializado ou saber lidar muito bem com tecnologia, mas que, de repente, por falta dessa maturidade e conhecimento geral, não vai conseguir utilizar tão bem uma inteligência artificial do que o que é maduro. Não vai, e uma coisa importante que eu vou te dizer, o jovem não sabe mexer
com tecnologia. Isso aí é uma... Explica isso. Não sabe. O que o jovem sabe fazer é jogar. Uhum. E trabalha melhor, tem coisas foi melhor socializado com os mecanismos disso aqui. Né? Então, essa é uma questão aqui. Mas esse celular que nós estamos aqui, esse celular tem mais tecnologia e mais inteligência do que a NASA tinha quando a Apollo foi para a Lua. Então, o ser humano não tem capacidade de guardar todas as informações. E que bom que a gente tem para guardar fora. Então, de novo, o livro, a biblioteca. E hoje, que é isso que tu falou, tem uma série de outras informações, tem a inteligência artificial, que precisa ser trabalhada, como foi trabalhado a questão da informática, né? É uma ferramenta. E mal usada, ou não saber usar, né? Se tu perguntar agora, estou com 37, estou com febre ou não, se tu não sabe, qualquer resposta vai ser. E aí poderia ser qualquer resposta que um professor em sala de aula daria, entendeu? Se o professor quiser dar uma informação errada, ou não souber a informação e dar uma informação errada, é a mesma coisa da IA. Né? Então a gente tem que trabalhar com isso. Mas sim, isso vai ser uma questão de exclusão. Né? Então a gente tem que também, além de socializar as pessoas com mais idade na questão da informática, na questão de usar a internet, na questão de editar um texto, usar uma planilha, temos que também usar a questão da inteligência artificial. Isso é fundamental para todos, né? Inclusive para os nossos estudantes na universidade. Né? Não dá para ficar, dizer assim, tem que cuidar, eu gosto de alguns colegas, tem que cuidar para ver se não tem plágio. Eu disse, olha, pelo amor de Deus, plágio tem desde que... plágio, as tábuas que eu busquei no Sinai, que Deus me deu, os 10 mandamentos, plagiam até hoje, entende? Então, o plágio... tudo parte de uma base de conhecimento conhecida, né? O que a gente precisa fazer é ensinar a refletir sobre isso. É possibilitar. Então, não negar o acesso ao conhecimento. E lembra do nome da Rosa, do livro e do filme, em que tinha uma parte da biblioteca que não podia utilizar porque era uma parte de humor. Ora, o conhecimento ele tem que ser permitido para todos. Perfeito. E a gente tem que saber usar ele, né? Exato. E daí eu quero te perguntar, porque tu falou uma coisa aqui importante, tu falou em incluir. E me parece que isso é chave quando a gente está falando em etarismo, idade. Porque quando a pessoa, ela ou se aposenta, ou ela começa a perder espaço, e essas mudanças todas acontecem na vida dela, ela acaba sendo excluída de muita coisa. Excluída de um grupo de trabalho, excluída de um grupo de ensino. E aos poucos ela vai sendo excluída, cada vez mais limitada, né? E talvez a nossa sociedade devesse pensar mais em como a gente não excluir, portanto, incluir as pessoas maduras para que elas possam continuar vivendo. Porque a gente começou falando de mercado de trabalho, mas a gente está falando de vida aqui, né? Como um todo. As pessoas precisam... eu gosto de pensar que as pessoas não são paletós e não são talher das gurias, né? Quando elas chegam em casa, a gente chega em casa, tira a roupa e bota no armário. As pessoas não são assim. Nós vivemos até a hora em que não vivemos mais. Né? E precisamos ser incluídos na vida. Incluídos na vida. E o trabalho faz parte da vida. O trabalho faz parte da vida. Não é? Porque o trabalho, por um lado, e eu acho que de vez em quando a gente reduz o trabalho. Não é? Eu não quero romantizar o trabalho daqueles de 8 horas. Não é? Mas a gente reduz o trabalho. O trabalho não é só isto. O trabalho não é só ganhar o pão com suor. O trabalho também é a realização do ser humano enquanto ser pensante, enquanto ser criativo. Eu gosto sempre de dizer assim, eu por mim não trabalhava mais. Eu disse, é mentira. Talvez a gente não trabalhasse mais assalariadamente, talvez a gente não trabalhasse mais, atrás de meta, né, num ritmo que é uma outra discussão. Mas ninguém consegue ficar sem trabalhar. E o exemplo melhor disso são as damas da sociedade. Eu gosto tanto, né? O que elas faziam, aquelas pessoas que efetivamente não precisavam trabalhar, não é? Ou não precisavam, e eu estou dizendo das damas, e estou falando das mulheres de classe média para cima. Porque as mulheres de classe média para baixo sempre trabalharam. Sempre trabalharam.
Sempre trabalharam, né? O que elas faziam de tarde, depois de ter feito todo aquele seu trabalho invisibilizado, seu trabalho doméstico? Elas iam para uma associação comunitária, religiosa ou não, fazer o bem. O que é fazer o bem se não estar em ativa, trabalhando, cuidando do outro, tricotando, fofocando, porque fofoca é vida. Ao contrário, fofoca é relacionamento. Eu não consigo fofocar sozinho, eu preciso de alguém para fofocar e preciso de um terceiro, então eu estou num grupo. Né? Então, a questão do trabalho é maior do que isso. E quando a gente não permite, eu acho que essa é a questão do etarismo, né? Quando a gente não permite que alguém com mais idade não exerça mais esse poder criativo, nós temos um problema grave. Perfeito. Nós temos um problema grave, porque nós estamos amputando um pedaço importante da vida do ser humano, que é a criatividade, que é a produtividade, que é a idealização, é poder fazer alguma coisa, né? O ser humano é o único que consegue elaborar alguma coisa mentalmente e executar depois. Né? E quando eu não executo mais, o que acontece? Eu não elaboro mais. E aí é o que tu falaste, eu vou murchando, eu vou me apartando, eu vou saindo da sociedade. E como tudo na ecologia, o lugar onde a gente vive, aquilo que não está numa engrenagem acaba morrendo, né? Então acaba secando, acaba perdendo a sua fluidez. A gente falou também sobre inteligência artificial, e daí aqui vou levantar uma coisa que não tem a ver só com o etarismo, né? Alguns pensadores, uns futuristas, vamos chamar de futuristas, né? Estão dizendo que com essa revolução da inteligência artificial, talvez tenhamos até que ter uma renda universal, porque cada vez menos precisaremos trabalhar para ter renda, né? Porque teremos inteligência artificial, robôs, máquinas, para fazer muita coisa que é braçal, e teremos mais tempo, né? E daí vem uma discussão se temos maturidade social para ter esse tempo. E vem ao encontro disso que tu falava, que é, a gente tendo esse tempo, a gente vai ter que saber usar esse tempo para trabalhar, nos colocarmos em produção, em atividade, sem ser necessariamente para estar recebendo um valor, uma pecúnia, um valor para se manter. Né? Então a gente vai ter que talvez se reinventar, não só para os mais maduros, mas como sociedade como um todo. Né? Nós temos que garantir, eu gosto de dizer assim, tu viveu, quer dizer, tu nasceu, tem direito à vida. Essa é uma questão. E a vida é uma questão comunitária. A vida não é uma questão individual. A vida não é uma questão individual. Isso tu trouxe o conceito ecológico, né? Se eu não existo, o resto não existe. Entende? Isso, quando uma árvore cai uma vida inteira. Entendeu? Então, nasceu, tem que viver. Né? E o coletivo tem que dar conta. Né? Então essa renda, eu gosto dessa discussão da renda universal, quando se toca nela, uma quantidade de dedos para apontar comunismo, para apontar... eu gosto de pensar como o comunismo é do mal, né? Da forma como se é utilizado... Mas a questão é a seguinte, isso está em textos muito mais antigos do que qualquer texto de cunho comunista, né? E aqui no Brasil a questão do Suplicy, quando ele traz a questão da renda mínima, que é a questão do Bolsa Família, né? Que já teve outros nomes, voltou a ter o Bolsa Família, mas essa é a questão do imposto de renda negativo, né? Devemos pensar nisso, e devemos inclusive aumentar isso, e aumentar para algumas pessoas, porque é impossível que nós tenhamos uma quantidade enorme de pessoas trabalhando, e o que eu quero dizer, trabalhando, e não conseguem viver com o que ganham do trabalho. E isso, eu não estou falando de pessoas que trabalham na construção civil, eu estou dizendo de pessoas em todos os escalões. Médicos especializadíssimos hoje não conseguem viver com o que ganham. Né? Então, eu só quis dizer assim, daquilo que a sociedade ainda justifica como uma questão. Então, nós temos que pensar isso seriamente, porque já existe aqui no Brasil, já existe aqui no Rio Grande do Sul, operações sendo feitas com médicos em outros países.
Santa Casa de Misericórdia está fazendo isso, aqui em Porto Alegre. Entendeu? E isso significa o quê? Isso significa uma série de questões importantes. Olha quantos médicos eu não vou formar, enfermeiros especializados, uma série de cadeias. Mas as pessoas estão aí, elas precisam trabalhar, elas precisam sobreviver, elas precisam estar em contato com todo mundo. Então nós vamos ter que pensar nessa renda universal. Ao mesmo tempo, e aí eu vou tocar uma outra questão delicada e vou sair correndo, porque isso é um outro problema também, né? Que é a questão de falar honestamente sobre o planejamento familiar. Não é castração. É educação. Educação. Né? Não é educação. As pessoas transem o quanto quiserem e o quanto acharem. Hoje não precisa mais estar linkado transar com ter filhos. Então vamos conversar sobre isso. Né? Ou senão a gente gosta de fazer planejamento familiar. Eu adoro isso. Planejamento familiar para todo mundo, menos para mim. Porque eu sou uma pessoa importante. A gente vê o Musk, né? Musk, ele tem um monte de filho e quer ter mais. Esses dias queria pagar 80 milhões para uma moça para ter um filho com ela. E eu não sei nem se ele ia transar com ela. Só queria ter um filho com ela. Né? Então veja que loucura. Então, se eu tenho dinheiro, eu posso. Mas aí o Moisés lá do bairro tal, que não tem dinheiro, esse tem que esterilizar. Então temos que conversar sobre essas questões. Ao mesmo tempo, em produzir essa renda e controlar a população. E prover a todos aqueles que estão vivos a possibilidade de viver e trabalhar. Mesmo que não seja para receber. Mesmo que não seja, porque, por exemplo, olha... É uma conta que não vai fechar, né? Não vai fechar, porque... E não é assim. Aí vai dizer, não, mas aí o Moisés ia se encostar. Tipo assim, ele ia se arriar, não ia trabalhar. Aí eu pergunto para ti e para vários, quantos conhecidos teus e meus não estão agora encostados em vida? Fazendo de conta que estão trabalhando e estão ali. Então isso já existe. Mas isso é uma minoria. É uma minoria. A gente não pode passar a régua sempre em cima da minoria. A grande maioria quer trabalhar, porque o trabalho tem essa questão criativa. Tu vai para casa potente, tu produziu uma peça, tu produziu um texto, tu produziu uma obra de arte, né? Qualquer coisa, aliás, qualquer produção humana é uma obra de arte. Perfeito. Né? Eu até vou levantar, já que a gente está indo vários caminhos, e eu acho isso muito bom, porque a conversa vai... Você sabe que eu não danço nenhuma música, porque eu não sei, mas toca a música, eu vou dançando. Não, pisando no pé do um ou do outro, eu vou indo. Mas eu vou levantar uma outra questão, que quando a gente fala, por exemplo, de construção de riqueza, né? Por exemplo, o PIB ele é calculado em cima de algumas coisas que não necessariamente são boas para a sociedade. Por exemplo, a gente calcula todos os serviços de tratamento de doença, ele entra para o PIB. A pessoa ficou doente de câncer, fez um tratamento, ela entra como uma geração de riqueza para o PIB, é calculado. Quando, na verdade, se a gente tivesse menos pessoas doentes porque preveniram isso, seria melhor para a sociedade, por exemplo. E a gente não calcula o trabalho das pessoas que trabalham em entidades, que se reúnem, que fazem grupos de ajuda humanitária e que tem aos montes aí, né? Então, assim, o quanto que essa questão da gente visualizar o trabalho como algo que rende apenas uma cifra e não qualidade de vida social, ela é complexa e até em alguns lugares ela deveria ser discutida, né? Ela é muito invisibilizada, isso, porque de verdade agora tu tocou numa questão importante que ela não é interessante para um determinado de uma determinada visão da sociedade, né? Eu vou trazer um caso doloroso para todos nós. Todos nós. Agora, faz um ano tivemos uma enchente, né? Arrasou uma importante comunidade aqui do estado do Rio Grande do Sul, Canoas, metade de Canoas, objetivamente foi afetada, e a outra metade apoiou a metade que não foi afetada, então todos aqui em Canoas sofremos de alguma maneira outra, né? Mas olha o quanto não conseguimos medir daquelas pessoas trabalhando noite e dia para que aqueles que estavam em sofrimento estavam ali e não receberam um oi. E eu não estou dizendo que queriam. Eu estou dizendo que aí tem uma escultura aqui, uma escultura ali, mas a gente não sabe a quantidade de trabalho, a quantidade que, inclusive,
de satisfação aquelas pessoas sentiram em poder estar ajudando uma pessoa, poder estar entregando uma refeição, entregando um cobertor, entregando ou limpando alguém que não podia estar. Então, esses serviços de cuidado são muito importantes, não é? E, de verdade, continuam sendo invisibilizados, porque isso, tradicionalmente, são serviços femininos. Uhum. Né? Então, tem que fazer toda uma discussão importante, né, da questão de a gente começar a visibilizar esses trabalhos de cuidado, né? Que quanto mais a gente avança em idade, mais vai precisar. Vai precisar. E o senhor que trabalha com o observatório, são coisas que não são mensuráveis hoje em dia, né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de um grupo que já é maior do que os jovens, por exemplo, que são os de 50 a mais. Muitos estão trabalhando, porque a gente vê que tem essa força de trabalho e vontade de trabalhar, e muitos não estão diretamente. Mas a gente não consegue mensurar o trabalho deles e o que eles estão contribuindo para a sociedade, né? Então fica difícil até de enxergar o que está acontecendo. Não tem como fazer isso. Sabe que nessas questões do pós-enchente, eu participei de uma ação que se teve no interior do estado. E a grande maioria das pessoas que trabalhavam nessa ação eram pessoas já aposentadas. Pessoas já aposentadas. E que estavam ali. E eu disse, olha aqui que importante isso, né? Eu até comentei assim, que importante a gente pegar essas, possibilitar, né? Que essas pessoas voltem ou continuem na ativa. Não é? Que não dependem mais, que poderiam, obviamente, ter uma aposentadoria melhor, não estou dizendo isso, mas que não dependem mais de estar 8 horas atrás de uma máquina, não, ou no campo para poder produzir, mas que elas gostariam ainda. E aí eu fiz e eu fui fazer, contei, né? Ali eu contei quantas pessoas tinham, coloquei as horas e dei um valor importante. Um valor importante que ninguém, que não cobria nem uma fração do investimento importante que teve aquela ação, não é? Que foi um investimento com mais de R$1 milhão, não é? Para comprar sementes e mudas para que os agricultores do Vale do Taquari conseguissem se reerguer. Mas o suporte de trabalho não foi contabilizado e dá muito mais do que esse 1 milhão. Me parece que a nossa sociedade ela ainda não descobriu como lidar com tudo isso, né? Porque é muito novo isso tudo pra gente, né? É novo e o brasileiro não vivia tanto, né? Nós não vivíamos tanto, né? Agora há pouco faleceu uma irmã de caridade, que era a mais velha do mundo, aqui do Rio Grande do Sul, né? 120 anos, alguma coisa assim. Né? Não, nós não vivíamos isso. E o que tu está propondo e está dizendo, e a gente está indo, é que é o seguinte, temos que reorganizar a forma como nós produzimos a vida. Né? E aí, antes que alguém cancele a gente por estar fazendo apologia ao comunismo, ao socialismo, não tem nada disso. Não é? Nós precisamos reorganizar isto. Precisamos fazer isso. A maneira, e a vida fez isto. Nós viemos até aqui e essa se produziu porque era necessário. O que de novo nós estamos precisando para continuar? Para agregar essa sabedoria, porque a coisa mais importante para a humanidade é a sabedoria. A mais importante. Não é? E nós estamos escorrendo pelos dedos essa sabedoria. Quando a gente não permite, não dá a possibilidade que as pessoas com mais idade estejam produtivas. Eu digo a possibilidade porque eu não quero dizer que tenham que estar. Ninguém tem que ser obrigado. Isso, tem que ter a possibilidade de estar. Não é? Porque ela não precisa ser, depois de ter contribuído a vida inteira trabalhando no mercado de trabalho, chega uma hora que tem os seus direitos de querer dizer assim, agora vou fazer outra coisa. Mas por que ela não pode fazer uma outra coisa contribuindo com a sociedade de alguma outra forma? E a sociedade não precisa ser comigo e contigo. Pode ser com aquela vizinhança, pode ser com a família, com a comunidade pode ser com a comunidade, com aquele entorno. Né? Eu por muito tempo pensei, e estou repensando algumas coisas, né?
uma solução única para o mundo. Não tem solução única para o mundo. Não tem nem bolo de chocolate único para o mundo. Por que teria uma solução única para o mundo, então? Cada comunidade vai ter uma solução. O que a gente não pode é dizer, a minha solução é melhor que a tua e vai ser, então, essa que eu posso fazer. Estamos nessa questão de discutir. E ninguém está dizendo que nós não teremos isso, aquilo outro, né? E que tudo vai prover do Estado. Essa é uma bobagem que as pessoas falam, né? Diz assim, da maneira que está, ou nós mudamos, e uma das coisas é pegar os sábios, e veja que eu estou tentando... E tem uma correlação entre idades e sabedoria. De novo, nem todos os velhos são sábios, né? Uns continuam patetas, né? Mas tu tem uma probabilidade de ter mais sábios entre os mais velhos. Mais velhos, porque vivenciaram mais, né? Já botaram o dedo da tomada, já tomaram choque. É isso, já disseram para nós. Já inventaram a roda. Né? Você imagina cada geração a gente tivesse fazer isso. É o ganho que tem com a cultura e com a inteligência acumulada. Isso nós estamos perdendo. Ou não estamos sabendo fazer, porque aí dizem, mas a tecnologia mudou. Essas pessoas, nós todos temos que ir junto com a onda. Temos que ir junto com a onda. Se alguém ficou para trás, o problema não é dessa pessoa, o problema é nosso. O que nós fizemos? Nós, sociedade. Né? Porque quando eu digo nós, a minha mulher diz nós, não, porque eu não faço isso. Eu digo, não, mas eu estou dizendo nós, sociedade. Sim. O que nós, em sociedade, estamos fazendo? Não é? O poema aquele do Brecht. Hoje é o fulano que está sofrendo. E eu não estou fazendo nada. Amanhã pode ser eu. Entende? Então, estamos aqui vivos, vamos viver da melhor forma possível. De novo, não é todo mundo igual, porque nós não somos iguais. A nossa mãe já dizia isso, né? Tu não é todo mundo, né? Tu não é igual a todo mundo. Não, mas mãe, eu quero sair sábado de noite, todo mundo vai. Tu não é todo mundo, né? Tu não vai, né? Então, é isso. Essa contribuição que a gente tem que dar para todos nós. Perfeito. Professor, eu e tu aqui, eu já senti que se a gente não tiver um teto, a gente vai ficar... Vamos ter que marcar outros episódios, senão a gente vai embora, eu e tu. Eu queria dizer para ti o seguinte, ó, só para fechar aqui, para não dizer que eu não fiz o meu tema de casa, porque depois a Maia vai brigar comigo. Tá. Ó, tu sabe que em 2 anos cresceu a participação de pessoas com mais de 60 anos no mercado de trabalho formal aqui em Canoas. Que interessante. Entendeu? Isso é uma questão que mereceria, como outras todas, né? E tem, inclusive, eu vou te dizer, existe um movimento junto ao IBGE que municípios do Porto de Canoas possam, de alguma maneira, contribuir com o custo da PNAD, para que a gente possa ter informações, pelo menos trimestrais ou anuais. Né? O Rio Grande do Sul só tem informação, isso é um problema, né? Só tem informação para Porto Alegre. Da PNAD? Da PNAD, mensal. PNAD contínua, era mensal. Isso. E depois para a região metropolitana e para o Estado. Ora, a região metropolitana... Claro, se tu está na Espanha e olha para a América Latina, a região metropolitana de Porto Alegre é 34 municípios num tamanho da América Latina. Mas para nós é muito importante. Para a gente poder entender esses fenômenos. Para poder entender esses fenômenos com informações, com dados, com inteligência. Porque senão, eu sempre gosto de dizer assim, e eu adoro uma conversa de bar. Mas política pública não é conversa de bar. Ela tem que ser colocada com dados e com fatos. A PNAD, para quem não sabe, é a Pesquisa Nacional de Domicílios, de amostra do domicílio. De amostra do domicílio, que ela é feita de forma contínua. Contínua, mensalmente. Só que em alguns municípios só. Não, em todos os municípios. Tá. Mas o tamanho da amostra é muito pequeno. Entendi. Então fica um desafio para nós. Né? Para nós, aqui no município de Canoas, para que a gente possa ter uma PNAD mais robusta aqui em Canoas, para que a gente possa ter informação. Legal. Né? Para pensar Canoas, eu acho que isso é importantíssimo. E esses dados, então, trazem que nos últimos 2 anos a gente teve essa ampliação. Ampliação de pessoas com com 60 anos. Eu não gosto de 60 mais, mas de qualquer maneira é isso, né? Sim. Com pessoas com 60 anos ou mais no mercado de trabalho.
né? E eu desejo profundamente que essas pessoas que estejam no mercado de trabalho com mais de 60 anos estejam porque querem, né? E estejam sadias, felizes e produzindo e contribuindo para o município de Canoas. É isso aí. Perfeito. Professor, muito obrigado pelo papo. Eu muito agradeço bom. a Acho que a gente oportunidade. foi em vários assuntos, vários temas, inclusive alguns que a gente pode, em algum momento, desdobrar em outras coisas, né? Para a gente seguir conversando. Estamos à disposição. Falamos hoje sobre uma determinada geração, mas a gente pode falar sobre outras coisas. Tem tantos recortes aí que dá para a gente fazer para entender o que está acontecendo aqui na nossa cidade, na região, principalmente nesse momento de reconstrução e nesse reconstrução muito de pensar. Acho que a enchente nos trouxe uma possibilidade, ninguém queria passar por aquilo, mas nos trouxe uma possibilidade de nos reconstruirmos numa rota mais correta. Eu costumo dizer, muita gente descobriu que tinha pobre, miserável em Canoas só por causa da enchente, né? Quando foi lá ajudar e disse assim, nossa, eu não sabia que tinha gente tão pobre na cidade. Porque geograficamente a nossa cidade ela tem uma separação muito grande, né? Muito. Então, socialmente tem uma divisão muito grande. Muita gente descobriu isso, descobriu que tinha áreas de risco, descobriu que tinha gente vivendo em cima de dique de proteção, descobriu um monte de coisa. E se a gente voltar todo mundo para sua casinha e continuar tudo como estava antes, a gente vai perder essa oportunidade de redesenhar a nossa sociedade. Então é importante que a gente discuta a exaustão tudo isso. Então acho que nós temos muito assunto para voltar a falar. Temos sim, e é isso que tu falou. É um momento propício para fazer isso, né? Que outras pessoas se juntem a esse mutirão de pensar o município. Perfeito. Muito obrigado. Esse agradeço. foi o episódio 10, mais que especial aqui do Frequência do Saber. Então, se tu não te inscreveu ainda no canal, te inscreve agora. Compartilha esse episódio com quem tu acha que tem que saber mais sobre o assunto que falamos hoje. E aproveita que está por aqui e já olha a playlist, os outros 9 episódios. Certo? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.